Então, dando continuidade, né, a Política Nacional do Meio Ambiente também, ela foi regulamentada, né, por um decreto. Toda lei deve ter uma regulamentação de um decreto, né? Então, decreto 99274, de 6 de julho de 1990, e esse decreto institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, conhecido SISNAMA. Então, vocês têm que se ambientar com essa sigla, Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. O que esse decreto fez? Ele definiu as atribuições dos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E também definiu as fundações instituídas pelo poder público, sendo responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental conforme a seguinte estrutura. Então, basicamente, ele dividiu os diversos órgãos responsáveis por tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. Então, aqui, por exemplo, ele tem, dentro da estrutura do SISNAMA, o Conselho de Governo. O Conselho de Governo é o órgão que está ligado diretamente à Presidência da República, tá bom? Abaixo desse Conselho de Governo, nós temos o Ministério do Meio Ambiente. Esse Ministério do Meio Ambiente, ele é assessorado pelo IBAMA, CONAMA, e o Ministério do Meio Ambiente, define as diretrizes do IBAMA e do ICMBio, tá? O IBAMA e o ICMBio também delegam atribuições aos órgãos estaduais, né, nas suas rotinas administrativas, e assim como os órgãos estaduais podem delegar atribuições aos órgãos municipais, né? Depende da complexidade do empreendimento. Então, aqui dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos o órgão superior, é o Conselho de Governo. O órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA. Gravem essa sigla, gente, esse conceito. Consultivo e deliberativo. O que significa isso? Significa que o CONAMA vai definir as normas que vão ser aplicadas pelos demais órgãos, tá bom? Então, vocês vão ver as resoluções, são todos o CONAMA, em sua maioria aqui, que define isso, tá ok? Órgão central, Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, órgão central é aquele órgão que é responsável por tratar do assunto, né? No caso aqui é o Ministério do Meio Ambiente. Órgão executor, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes, ICMBio. Órgãos seccionais já são aqueles órgãos ou entidades estaduais, tá? Gravem isso aqui. Então, órgãos seccionais são órgãos ou entidades estaduais. No caso aqui, a DEMA, a SEMA, o IDEFLOR, no caso do estado do Pará, tá? São os órgãos que são responsáveis pela execução de programas, projetos, controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. E nós temos os órgãos locais, como o próprio nome diz, que são órgãos ou entidades municipais. No caso, as prefeituras, as secretarias municipais de meio ambiente, tá? São os órgãos responsáveis pelo também controle e fiscalização das atividades nas suas respectivas jurisdições. Avançando, nós temos aqui a Constituição Federal e a política, né? Então, o Sistema Nacional do Meio Ambiente é constituído por órgãos e entidades de todas as esferas públicas, incluindo as fundações. O Conselho de Governo é o órgão superior, assessorar a Presidência da República na formulação da política ambiental e nas diretrizes. Então, dependendo do governo que está instalado, ele vai definir quais são as normas e diretrizes que durante 4 anos vão ser tomadas em relação ao meio ambiente. O CONAMA assessora o Conselho de Governo, estudando e propondo diretrizes e normas ambientais, né? É o que eu falei para você das resoluções. E o Ministério do Meio Ambiente é o órgão central, planeja, coordena, supervisiona
e controla a política ambiental e diretrizes. E nós temos a Secretaria Especial de Meio Ambiente, ligada ao Ministério do Interior, que cabe promover, disciplinar e avaliar a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso é o que está previsto na lei, tá? Se vocês lerem, vocês vão ver isso. O IBAMA, nesse caso, né, e o ICMBio, fiscalizar e executar a tarefa da política ambiental com o órgão federal, a política de diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. No caso, o que é que diferencia o IBAMA do ICMBio? É que o IBAMA está nas áreas fora das unidades de conservação e o ICMBio nas áreas dentro das unidades de conservação. Nós temos também os órgãos ou entidades estaduais, né? Já falei aqui no caso as secretarias estaduais de meio ambiente, os institutos agroambientais, né? Existentes em alguns outros estados, tá? E os municipais a mesma coisa, são as secretarias municipais de meio ambiente. Quanto à competência, por exemplo, para a gestão ambiental, como é que se dá essa distribuição, como exemplo aqui o setor florestal? Ele se dá de forma supletiva, tá bom, pessoal? Então, no caso, os municípios, por serem mais locais, eles podem agir supletivamente, ou seja, complementando as atribuições do Estado, que também pode complementar as ações da União. Nesse caso aqui, seria o exemplo dos diferentes entidades agindo de uma maneira a complementar, de uma maneira a garantir o pleno controle das ações de meio ambiente. CONAMA, por exemplo, estabelece normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA, né? Então, normalmente, todo licenciamento ambiental ele é emitido pelos estados, exceto quando se trata de empreendimentos ou atividades que vão se dar que abrange mais de um estado ou que abrange mais de um país, por exemplo, uma fronteira, Brasil com Paraguai, um exemplo, né? Uma hidrelétrica. Então, nesse caso, quem faz a atividade de licenciamento é o IBAMA. Fora isso, se for um empreendimento que a ação dele direta se dê dentro do domínio de um estado, nesse caso, o licenciamento se dá pelo órgão estadual. Assim como, se, em algum exemplo, você tiver uma atividade de âmbito local, por exemplo, dentro da área de abrangência de um município, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pode tratar desse licenciamento. No mais, o IBAMA determina a realização de estudos, né, das consequências ambientais, de projetos públicos ou privados, informações indispensáveis para apreciação do estudo de impacto ambiental e respectivos relatórios no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental. Aqui no caso a gente está tratando especificamente do EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, tá? Então é a sigla bem conhecida. Além disso, o CONAMA estabelece normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves, embarcações, normas e padrões de manutenção da qualidade do meio ambiente, como o uso racional dos recursos ambientais. Nesse caso aqui, pessoal, quando nós tratamos das atribuições do CONAMA, por exemplo, quando a gente trata, por exemplo, daquele nível sonoro dos sons, né, tipo, tantos decibéis perto de hospitais, ou tantos decibéis até 10 horas da noite, normalmente quem define essas normas são resoluções do CONAMA. Padrões de qualidade da água, por exemplo, quer uma água doce, uma água salobra, uma água salgada. Quem define isso é uma resolução do CONAMA, tá? Que faz a classificação com base nos seus parâmetros. Então, é um aspecto bem interessante a ser levantado.
Quais são os instrumentos, então, que a Política Nacional do Meio Ambiente traz para que essas atividades possam ser gerenciadas, enfim, fiscalizadas? Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos de meio ambiente, licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal. Então, esses são itens e tópicos que podem ser utilizados como instrumentos para que a política nacional possa ser implantada da sua forma. Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, né? Existe aquele registro lá, por exemplo, o controle do desmatamento é um deles. Penalidades disciplinares e compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Então, no caso, quando o cidadão não cumpre com o que a política nacional determina, ele também pode sofrer as penalidades, tá bom? Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Então, quem trabalha com o meio ambiente tem que ter um cadastro técnico lá, né? Há uma habilitação dos profissionais para isso. Cadastro técnico das atividades potencialmente poluidoras, também é feito isso lá no site do IBAMA. Instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, também são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nós vimos os objetivos, os princípios e os instrumentos da política. Uma vez esses itens não sendo obedecidos, a legislação, a partir da Política Nacional do Ambiente, prevê penalidades, que podem ser criminais ou administrativas. Criminais, no caso mesmo de prisão, né, reclusão, e as administrativas, no caso das multas, né, os embargos, a suspensão da licença do empreendimento. Então, aqui um exemplo, o artigo 15, o poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, estiver tornando mais grave a situação de perigo existente, fica sujeito a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000, maior valor de referência. Esse MVR é um valor tabelado, tá? Se você for no site do IBAMA, existe lá qual é o valor para cada ação. A pena é aumentada até o dobro se resultar dano irreparável à fauna, flora ou ao meio ambiente, ou lesão corporal grave. Okay. O não cumprimento das medidas necessárias à preservação, correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação ambiental, sujeitará os transgressores, né? No caso aqui o poluidor, a multa simples ou diária, administrativa, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, administrativa, perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento, em estabelecimentos oficiais de crédito e a suspensão da atividade. Isso está previsto dentro da legislação porque nós temos uma outra lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, tá? Que prevê responsabilidades administrativas, civis e penais para pessoas físicas que atentem contra o meio ambiente. Tá bom? E os principais dispositivos são da Lei contra a Fauna, Flora e Crimes de Poluição. São os principais que estão previstos. Então, pessoal, o que eu tenho de ponto importante a trazer para vocês é basicamente esses aspectos que a política nacional traz, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e que vocês deem uma lida também na legislação para poder se ambientar desses aspectos. Até logo!